Olá, meninos, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje, né? Continuando aí nosso conceito sobre verbo. Então, pessoal, como que eu vou dizer para vocês? A gente vai ter que pensar um pouco. Eu pensei em usar a lousa, trabalhar com a lousa hoje na aula, mas era impossível porque é muito conteúdo. Então, eu vou utilizar a apostila de vocês, tá? Eu tô usando a apostila 6. Mas, para qualquer dúvida, vocês podem ir procurando conceitos na internet. Não deixei o material por quê, pessoal? É muita coisa. Era uma infinidade de coisas. Eu acho que vocês têm que prestar muito mais atenção aqui. Então, a gente começa retomando as questões dos verbos, né? Que verbo é tudo aquilo que indica ação. Eu falei para vocês que os verbos, eles têm 3 conjugações, primeira, segunda, terceira, que é os verbos terminados em ar, e ir, respectivamente. Falei a respeito dos verbos terminados em or, que é o verbo por, e seus derivados. E aí expliquei por que eles estão na segunda conjugação, né, na aula passada. Então, a gente já passou por tudo isso. Já falei das formas nominais, falei que os verbos flexionam em gênero, número, pessoa. E a gente foi indo, enfim. Agora, a gente vai falar a respeito de algumas características dos verbos, tá? Então, aí, o material começa falando a respeito do paradigma dos verbos regulares. Então, antes disso, acho que a gente precisa entender o seguinte. Os verbos, eles se dividem em indicativo, subjuntivo e imperativo. E aí, eu preciso deixar muito claro. O modo indicativo, ele indica certeza, o imperativo vai indicar uma dúvida, uma possibilidade, e o imperativo, ordem e conselhos, súplicas, já até citei isso para vocês também na aula passada, né? E aí, pessoal, só que eu acho que além disso, existe uma coisa muito importante, a gente entender o que compõe o verbo, né? O tempo do verbo. Porque quando eu falo nesses modos, aí depois a gente entra nos tempos. Aí eu falo, olha, o modo indicativo tem 6 tempos, o modo subjuntivo tem 3 e o modo imperativo ele é constituído como se fosse no presente. Aquilo parece que dá um nó na cabeça do aluno e o menino trava, né? Até mesmo na hora de pensar em conjugar verbos. Então, eu costumo fazer o seguinte. Vamos pensar no modo imperativo. Ele tem, no modo indicativo, perdão. Ele tem 6 tempos. Presente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, gente, o que eu falo para meus alunos? Vocês têm que entender o que cada um tem, o que cada um exerce. Então, presente são verbos que vão falar do tempo presente, de fatos acontecidos agora. O pretérito perfeito fala de um tempo passado. E aí, tem professor que fala assim, é um tempo feito e acabado. É mais ou menos por aí, tá? Ele é um tempo que indica uma situação exata. Já o pretérito imperfeito, tem gente que fala, é algo que ficou inacabado. Ele pode ser algo que indica inacabado, como também ele pode indicar continuidade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu falo assim, ó. Eu estava comendo. Deixa eu pensar. Eu comia, né? Não vou usar a locução verbal, não. Eu comia quando o telefone tocou. Nessa frase, eu tenho 2 verbos aí. Comia, tocou. Tocou tá no pretérito perfeito. Comia quando o telefone tocou. Aí, nesse sentido, parece que dá uma ação inacabada mesmo. Por quê? Eu saí para atender o telefone e não terminei a minha refeição. Só que eu poderia dizer também assim, ó. Vamos pensar aqui. Eu comi na casa da minha avó. Quando eu falo eu comi na casa da minha avó, me dá a sensação que eu fui lá no tempo passado, comi, né, fiz a minha refeição e fui embora. Agora, se eu dissesse assim, eu comia na casa da minha avó, me dá a sensação de que isso parece que foi um tempo contínuo, tá?
Então, agora eu vou até completar a frase. Eu comi na casa da minha avó à tarde. Parece que eu fui lá ontem à tarde e comi e fui embora. Eu comia na casa da minha avó à tarde. Então, ou seja, parece que eu fui lá várias tardes fazer uma refeição. Então, a gente precisa entender que o pretérito perfeito indica um tempo acabado. E o pretérito imperfeito, algo que ficou ou inacabado ou que dá uma determinada prazo de tempo, durabilidade. O pretérito mais que perfeito, pessoal, a gente não usa ele muito, mas ele indica um fato no passado acontecido antes de outro fato no passado. Entendi. Vamos pensar assim. Eu cheguei em casa no tempo passado. Só que a minha mãe saiu de casa antes de eu ter chegado. Tá? Aí alguém vira pra mim e fala assim: você conseguiu falar com a sua mãe? Aí eu falo assim: não consegui. Quando eu cheguei, ela já tinha saído. A gente não costuma falar isso? Ela já tinha saído, né? E aí que constitui o pretérito mais que perfeito. Porque eu deveria falar o seguinte: quando eu cheguei, ela já saíra. Ou seja, esse saíra é o pretérito mais que perfeito. Só que a gente não usa ele. A gente usa muito essa locução verbal, tá? Para indicar o pretérito mais que perfeito. Mas a composição seria essa. Ela saíra. O futuro do presente é o futuro que a gente conhece, tá? E aí, ele indica uma ação futura. Já o futuro do pretérito, ele é uma ação que acontece no passado em decorrência de outra. Deu para entender? Deixa eu ver. Eu viajaria se ganhasse na loteria. Eu viajaria. Ou seja, é um tempo futuro. Eu viajaria, mas eu vou viajar por uma determinada condição. Qual que é a condição? Ganhar na loteria. Resumo, gente, não vou viajar. Porque nem jogar eu jogo. Então, ele indica isso. Já o modo subjuntivo, ele é o tempo das possibilidades, das dúvidas, das incertezas. Tanto é que essa frase que eu construí ela, né, a partir de um verbo no indicativo, no futuro do pretérito do indicativo, e um no subjuntivo. É muito comum utilizar para conjugar esses verbos o que, eu sei e o quando, tá? Então, para indicar presente, né? A gente vai usar o que. Para indicar pretérito, o se, e para indicar futuro, o quando. E aí, a gente chega e qual que é a decorrência de cada um? Aí não tem aquelas variações do indicativo, tá? É básico. Um indica presente, outro futuro e o outro passado. Simples, não tem essas indefinições igual o futuro do presente, o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, que é um pouco mais complexo. Já o modo imperativo, ele é constituído a partir de 2 tempos presentes, tá? Existe até uma forma da gente construir ele aí. Vocês devem ter pesquisado na hora que fizer a atividade. E ele vai indicar uma possibilidade, uma dúvida, um talvez. Quando vocês observarem, ele não tem primeira pessoa. Por que ele não tem primeira pessoa? Não tem como eu me dar uma ordem. Quando a gente se dá uma ordem, a gente usa a terceira pessoa, tá? Como se eu estivesse falando com uma outra pessoa. Um exemplo, eu quero dar uma ordem, um conselho pra mim. Aí eu penso assim: Maísa, é melhor que você faça isso desse modo. Parece que eu tô falando com uma outra pessoa que não sou eu, tá? E aí a gente vai usar a terceira pessoa. Então, só deixando claro isso daí pra vocês. Seguindo aqui no nosso material, ele vai falar a respeito Peraí, deixa eu ver. Ele vai entrar na formação do imperativo. Como que eu formo o imperativo? Vou até mostrar meu material aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, pessoal.
A gente usa o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. A partir deles, a gente cria o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá? São diferentes. Tem gente que acha que não, né? Que para criar um imperativo negativo é só eu colocar o não na frente e tá tudo certo. Eles são diferentes. Para a gente criar o imperativo negativo, a gente vai usar basicamente os verbos conjugados no modo subjuntivo, no presente subjuntivo. Já o imperativo afirmativo, a gente vai partir dos dois presentes, tanto do indicativo quanto do subjuntivo, e fazer algumas pequenas alteraçõezinhas aí. Mas procurem, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam que a gente fala disso daqui específico. Seguindo, pessoal, a gente vai falar sobre a classificação dos verbos. Os verbos, eles podem classificar-se em regulares, irregulares, anômalos, abundantes e defectivos. Nossa, o que é isso? É bem simples. Os verbos regulares são aqueles que vão seguir um certo padrãozinho, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar no verbo andar e vamos conjugar ele no presente do indicativo. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Vocês viram? Agora eu vou conjugar o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Sonhar. Eu sonho, tu sonhas, ele sonha, nós sonhamos, vós sonhais, ele sonha. O que teve em comum aí? A terminação. E aí os verbos regulares, eles sempre vão terminar igual. Em todos os tempos, em todos os modos, sempre igual. Tá? Por isso que a gente tem um sujeito que a gente chama de sujeito desinencial, porque a gente encontra ele na desinência do verbo. Muitos professores ensinam também como sujeito oculto, tá? Usam essa expressão. Aí lá na frase tá assim: caiu de bicicleta. Quem caiu? Aí você fala assim, ele, alguém, né? Por quê? Porque o verbo caiu. Se eu disser caí de bicicleta, o verbo indica que eu caí, né? Então, aí são essas terminações, as desinências do verbo. Elas serão iguais, tá? Então, todos os verbos terminados em ar, quando regular, eles vão ter mesma terminação. Er, quando regular, mesma terminação. Ir, quando regular, mesma terminaçãozinha, tá? Esses são os verbos regulares. Os verbos irregulares, pessoal, é quando há alguma modificação, alguma irregularidade na sua raiz ou no radical, tá? Durante o processo de conjugação. E em algum tempo aí, algum modo. Até o material de vocês aqui cita o verbo fazer no pretérito perfeito. Então, eu fiz, tu fizestes, ele fez, nós fizemos. E assim por diante aí. Vai haver algumas alteraçõezinhas, mas são mínimas. Depois a gente vai falar dos verbos anômalos. E aí, o que são esses verbos anômalos? Os verbos anômalos são verbos irregulares. Aí vocês vão falar, mas você não acabou de falar do verbo irregular? Só que aí tem um problema. O verbo anômalo, ele é um verbo que você olha e fala assim, modificou tudo. Tudo. Ele vai modificar totalmente. Vou dar um exemplo de um verbo anômalo muito comum. Verbo ser. Vamos conjugar ele no presente do indicativo? Eu sou. Tu és. Ele é. Nós somos. Vós sois. Eles são. Agora vamos pro pretérito perfeito do verbo ser. Eu fui. Tu fostes. Ele foi. Nós fomos, vós fois. Fostes, eles foram. Aí vamos pro pretérito imperfeito. Eu era. Tu eras. Então, olha como o verbo foi mudando. Ele vai mudar várias vezes. Então, isso a gente chama de verbo anômalo. É quando ele sofre uma modificação tão grande que às vezes você não localiza, você se perde até na composição do verbo. O verbo ser, né, essa questão dos verbos anômalos é tão interessante se pensar, que eu lembro uma vez que eu pedi para um aluno grifar os verbos num textinho e depois classificá-los, né? Mas era um textinho pequenininho, uma atividade bem rápida. E aí ele não grifou o verbo né? Ele não grifou o E. E depois eu falei assim, mas não é verbo?
Aí ele ficou pensando, custou... Ah, é. Tipo assim, acho que ele não sabia o que ele me respondia e decidiu responder que é. Falei, então, e o verbo é vem de qual verbo? Ele não conseguiu achar, ele não conseguia entender que o é era do verbo ser. De tão complexo que aquilo ficou. Então, para vocês verem a complexidade dos verbos anômalos, eles se modificam tanto às vezes que a gente perde até mesmo a concepção do verbo. Seguindo aí, depois dos anômalos, a gente vai ter os verbos abundantes. O que são verbos abundantes, pessoal? São verbos que terão mais de uma forma de flexão. Então, vamos, são aqueles que representam mais de uma forma de flexão. É o caso de muitos verbos que têm dois particípios, por exemplo. O verbo imprimir, né? Ele tem imprimido e impresso pro particípio. Enxugar, enxugado e enxuto. Limpar, limpado e limpo. Então, vários verbos, eles vão ser defectivos. E a maioria dos verbos que a gente chama de, abundantes. E a maioria dos verbos abundantes, eles terão duas formas de particípio. Seguindo, a gente vai chegar aos verbos defectivos. O que são verbos defectivos? Gente, os verbos defectivos são verbos, principalmente verbos de fenômenos da natureza, tá? Eles não vão ter todas as conjugações. Então, tanto é que fala o seguinte, defectivo significa defeituoso. Esses verbos são classificados aqui, sim, porque não apresentam conjugação completa. Não são flexionados em algumas formas. Existem alguns verbos que não são flexionados em algumas formas por conta de não haver aquela situação, aquela ação, tá? Por exemplo, o verbo nascer na primeira pessoa do presente. Eu nasço. É meio esquisito, não é? Então, é um exemplo aí do verbo nascer. E muitos também aqui, pessoal, vai acontecer com verbos também que indicam fenômenos da natureza, tá? Porque não tem como eu realizar uma ação de fenômeno da natureza. Tem como eu chover, eu não tenho nem como conjugar, não consigo nem criar uma conjugação para vocês. Não tem. Aí existem formas, vamos dizer assim, literárias de usar. Eu posso dizer assim: eu estou chovendo energias boas. Então, quer dizer, é uma forma literária de dizer que eu estou derramando, que eu estou jogando para fora energia boa. Aí, numa questão literária, vai até criar uma figura de linguagem, pode ser que apareça, mas é que nunca vai aparecer num texto de caráter, vamos dizer assim, técnico-científico, tá? Impossível. Então, a não ser mesmo numa questão literária e alguns verbos. Então, os verbos defectivos, eles não têm todas as conjugações. Nem todas as pessoas. Bem, pessoal, é isso. Tem mais um monte de coisa que a gente vai falar sobre, né, que teria que passar aí sobre verbos, mas eu acredito que vocês já fizeram vários levantamentos nas pesquisas. Se tem alguma coisa que vocês pesquisaram, que eu não falei, e que contempla alguma coisa dessa questão de verbo, e vocês ficaram na dúvida, por isso que eu pedi uma pesquisa antes de verbo, porque como é um conteúdo muito extenso e muito cheio de detalhes, eu pedi para que vocês fizessem a pesquisa, para vocês levantarem os dados, criar um conhecimento, né? Apesar que verbo vocês já tinham conhecimento, porque isso é matéria de ensino fundamental, mas vocês constituírem melhor essa aprendizagem. E agora a gente voltar a falar nisso. Então, na minha pesquisa eu achei sobre alguma coisa e você não citou. Eu acho que eu citei tudo. Mas se alguma coisa ficou, me chama. Fala, Laísa, isso daqui, como que fica? Como que é? Como que se resolve? E a gente esclarece as dúvidas de vocês, tá? Certinho, pessoal? Qualquer coisa eu tô à disposição. É só me chamar. E até a nossa próxima aula. Tchauzinho.